Olá, para você que está me assistindo, mais uma vez bem-vindo ao nosso canal de aulas de holandês e hoje nós vamos iniciar mais uma aula. O tema da aula de hoje vai ser o uso dessas palavrinhas que você está vendo aí na tela, tá? Essas palavrinhas, gente, elas podem nos confundir bastante, principalmente no início do aprendizado do idioma holandês. Então, nós vamos ver assim, eu vou passar para você a pronúncia de cada uma dessas palavras, depois nós vamos ver a tradução e nós vamos ver um exemplo com o uso de cada uma dessas palavras, tá certo? Então, vamos começar. Então, primeiro a pronúncia das palavras. Eens, een, en. Mais uma vez, eens, een, en. Agora a tradução delas, gente. Eens significa uma vez, tá? No entanto, no exemplo, nós vamos ver a palavra como ela se usa num exemplo, vai ficar mais claro para você exatamente como ela é usada. Em é o número 1. An é o artigo indefinido um ou uma. En é a palavrinha e, tá? Então, o conector, vamos supor, o menino e a menina. Então, é esse e. En. Agora, vamos ver um exemplo, tá? Do uso de cada uma dessas palavras. Então, aqui, gente, o que eu tenho para vocês é a palavrinha en, com os dois acentos. Essa palavrinha significa o número 1. Então, toda vez que você vê essa palavrinha em com os dois acentos, eu estou especificando que é somente uma unidade, tá? Isso que é importante você lembrar, que é uma especificação maior, uma ênfase maior ao fato de ser somente um daquilo que eu estou falando, tá? Este aqui, an, então seria a mesma palavrinha, tá vendo? Só que sem o acento. Prestando atenção, gente, que mesmo às vezes em algumas frases no holandês, mesmo quando a frase está querendo se referir ao número 1, que seria em, às vezes eles vêm sem acento também, tá? Então precisa prestar atenção pelo contexto da frase, para você saber se a pronúncia seria em ou an. Voltando esse aqui novamente, an, então é o artigo indefinido no holandês, que significa uma ou um para nós. Então, para ficar isso mais claro, vamos ver como é que funciona nos exemplos aqui embaixo. Então, primeiro exemplo, ó. Ik heb een zus. Eu tenho uma irmã. Então, o fato de ter esses dois acentos aqui, primeiro, a pronúncia é em, e eu estou querendo especificar e enfatizar que eu só tenho uma irmã, tá? Agora o segundo exemplo. Dat is een hond. Então, aquele é um cachorro. Então, por que agora é an? Porque agora, gente, eu estou especificando que aquele é um cachorro. Eu não estou querendo dar ênfase ao fato de ser somente um cachorro, tá certo? Não sei se dá para vocês ver claramente. Então, aqui, enfatizando que é somente uma unidade, aqui eu não estou enfatizando isso, não é o assunto. Estou falando que estou me referindo ao fato de ser um cachorro, tá? Então, vamos ver outros exemplos. Então, aqui dando continuidade, eens, que significa uma vez, e a palavrinha en, que significa e. Tá? Então, essa aqui, gente, eu já falei para você, é simplesmente no sentido, vamos supor, een jongen en een meisje, tá? Um menino e uma menina. Então, vamos ver como que essa funciona aqui nos exemplos, ó. Ik was eens in Parijs. Eu estive uma vez em Paris. Então, esse ens, gente, só se refere ao fato que eu já estive em Paris. Então, não é a quantidade de vezes que eu estive lá, mas pelo menos uma vez eu já estive em Paris, tá? Esta segunda, was eens een prinsesje. Então, era uma vez uma princesinha. Então, esse ens aqui simplesmente se refere ao fato de que já existia uma princesinha, tá certo? É o mesmo sentido no português, então era uma vez uma princesa.
Agora vamos ver, gente, há uma alternativa para eu usar essa palavrinha ens. Então, como é que funciona essa alternativa? Eu posso estar usando a palavrinha quer, que significa vez, tá? Então, vamos ver aqui na frase. Então, esse exemplo aqui que eu tenho para você, então vamos entender qual é a diferença de quando eu uso este ou quando uso este. Então, esse aqui é o primeiro. Ik was een keer in Parijs. Então, é o mesmo sentido do eens, que significa que eu já estive em Paris, pelo menos uma vez na minha vida, tá? Então, eu não estou me referindo especificamente ao fato de que era uma vez, mas o fato de eu já estive lá em Paris. Agora, vamos ver com esse aqui, ó. Ik was een keer in Parijs. Então, aqui, gente, eu já estou dando ênfase ao fato de que eu só estive uma vez em Paris. Então, não foi duas, não foi três. Foi uma vez em Paris, tá? Então, vamos ver mais outros exemplos com o uso da palavrinha ens. Vamos lá. Agora, aqui, gente, eu tenho mais um exemplo de como usar a palavrinha ens. Então, o que eu tenho aqui para você é uma imperativa, tá? Então, o que é uma imperativa? É uma frase onde eu estou passando uma instrução ou uma ordem para alguém. Então, vamos ver qual é a frase que eu tenho aqui, ó. Ga eens naar daar. Então, vá para lá. O verbo aqui, gente, que eu estou usando é o verbo gaan e ele está conjugado na primeira pessoa do singular e ele não tem um sujeito. Por que que aqui não tem um sujeito? Porque aqui é uma ordem, é que nem no português, ó, vá para lá. Então, eu começo a frase já com o verbo, tá? E o que está fazendo, então, essa palavrinha ens aqui? Essa palavrinha ens, gente, na verdade, ela não tem uma tradução para nós. Ela só está aqui no holandês com a intenção dela é de suavizar a ordem que eu estou dando, tá? Para ela soar de uma forma mais educada. No português, a gente pode facilmente falar assim, ó, vá para lá. E a gente não está sendo mal educado em falar assim. No holandês, no entanto, para essa ordem não soar de uma forma agressiva ou mal educada, eles usam a palavrinha ens para estar suavizando isso. Então, já aqui nessa frase, eu tenho uma alternativa de como usar esse ens, que eu poderia falar assim também, ó, ga een keer naar daar, que significa vá para lá. Esse een keer, exatamente o mesmo sentido que esse ens, que seria simplesmente para suavizar a ordem que eu estou dando. No entanto, se eu falar ga een keer naar daar, significa vá uma vez para lá. Então, agora já muda um pouco o sentido. Agora eu estou enfatizando que eu quero que você vá somente uma vez para lá. Então, não vai ser nem duas, nem três. Vai ser uma vez para lá, tá bom? Agora, vamos ver outras palavrinhas aqui que são interessantes no holandês. Então, aqui, gente, eu tenho para você a palavrinha zero, que não é zero no holandês, tá? Isso é para nós. No holandês, eles falam nul, nul, tá? Essa aqui é a palavrinha zero, que é complicado também de se pronunciar. 1,5 para nós, né? 1,5 para eles é anderhalf, anderhalf. Então, vamos ver como funciona numa frase. We hebben anderhalf uur op de trein moeten wachten. Então, nós tivemos que esperar 1h30 pelo trem, tá? Então, aqui, gente, eu nem vou comentar sobre a estrutura da frase, está usando um passado aqui com mais de um verbo, tá? Então, a estrutura da frase é um pouco complicada, mas somente para você entender que anderhalf, então, significa 1h30, tá certo? Então, gente, essa foi a aula de hoje. E se você tem interesse em fazer o curso de holandês comigo, o curso tanto o A1 como o A2 já estão prontos, você pode entrar em contato comigo no e-mail que está mostrando aí na tela, ou eu também tenho um Instagram agora, vocês podem também, tá fazendo parte do meu Instagram e o endereço também tá aí na tela para vocês, tá? Mais uma vez, muito obrigada por assistir e até a próxima aula, tchauzinho!